Oi, gente. Oi, Andréia. Já chegou? Olá. Boa noite. Boa noite, gente. Sejam bem-vindos. Oi. Boa noite. Boa noite. Não, Atena. Oi, tudo bem? Boa noite. A Andréia já tá aqui com a gente. Pontual, eu também, 7 em ponto, Andréia. Quase 400 pessoas já aqui, gente. Boa noite, obrigada para todo mundo que tá aqui. Hoje a gente vai ter uma conversa muito especial. Eu já tô muito emocionada já e quero chamar ela aqui para vocês conhecerem. E é a primeira vez que eu vou falar com ela depois disso. Então, Andréia, se quiser me chamar. Boa noite. Oi, Andréia. Oi! Ai, que emoção, que emoção. Nossa, aqui. Emoção aqui pra mim. Que bom te ver. Muito bom te ver. Que bom que você tá vindo aqui pra gente conversar um pouquinho. Deixa eu afastar um pouquinho para não ficar tão cabeção assim. Gente, olha, então assim, explicar pra vocês um pouquinho do que vai acontecer. Eu vou conversar com a doutora Andréia. Doutora Andréia ou Andréia? Não me chame de doutora, não, por favor. Andréia. A Andréia foi uma pessoa essencial na minha vida. No momento, um dos momentos, né? Foram muitos momentos difíceis. E um dos momentos mais difíceis, assim, foi a Andréia que me estendeu a mão e que foi ali uma luz para mim no momento de tanto desespero que eu tava ali com as meninas. E eu sou muito grata a você, muito grata do fundo do meu coração. Você sabe disso, eu te falei diversas vezes, eu não canso de falar. Eu vou ser eternamente grata por tudo que você fez por nós naquele momento. E é isso, queria deixar aqui meu agradecimento, assim. Depois do que aconteceu, falei com a Andréia recentemente, a gente veio se achar novamente depois de tudo, e a gente só trocou algumas mensagens pequenas, né, ali no... E é hoje que a gente está se falando realmente, então é isso, queria te deixar um beijo, assim, e agradecimento do fundo do meu coração, meu nome e nome das minhas filhas também. E queria que você se apresentasse aqui pra gente, contasse um pouquinho de você, da sua formação, da sua profissão. Quem é a Andréia? Tá todo mundo perguntando aí, quem é a Andréia, quem é essa? Eu tava oculta. É. Mas meu nome é Andréia Stanger, né? Eu fui perita da Polícia Federal por 16 anos. Me aposentei recentemente, aposentei em outubro, né? E a minha formação toda é na área de informática, fiz vários cursos de psicologia por conta desse trabalho, né? Porque o meu trabalho dentro da Polícia Federal sempre foi com casos de abuso sexual pela internet, né? Então, um trabalho terrível, né? Isso foi um dos motivos que eu poderia ficar mais tempo na polícia, mas eu acabei optando por sair, porque eu acho que aqui fora eu posso ajudar muito mais ainda, né? Então, foram 16 anos na polícia, a maior parte trabalhando com crimes cibernéticos, né? Dentre eles o abuso sexual, tem outros, cyberbullying, enfim, né? Já morei no Acre, morei em Brasília e hoje eu moro em Maceió, né? Já tem 6 anos que vai fazer que eu estou aqui. E é isso, né? Assim, eu acho que de me apresentar tá bom, isso por enquanto. Agora depois a gente conta o resto da história, né? Como a gente se conheceu, né? Então, eu... Muita gente que está aqui já me acompanha, né? Já sabe um pouco da história. Então, assim, passando um pouquinho sobre o que aconteceu... foi no segundo momento, né, onde eu te conheci, foi quando eu voltei para Irlanda com as meninas, com bastante medo de perdê-las, de verdade. E eu voltei para Irlanda para poder pedir socorro, para poder pedir ajuda e fazer as coisas que fossem necessárias fazer, porque todo o meu medo era de acontecer justamente o que aconteceu comigo agora, né, de permanecer aqui e acabar perdendo elas, porque foi isso que me falaram que poderia acontecer caso eles solicitassem. E quando eu voltei para Irlanda, eu vi que eu caí numa emboscada, assim, terrível. E quando eu cheguei lá na casa, imediatamente eu já tive os meus documentos roubados, né? Eu vi que não era nada daquilo que estava acontecendo.
começaram a me tratar de uma forma muito horrível, assim, como se eu fosse não sei nada, assim. Tiraram as crianças de mim, não me deixavam amamentar a Isabela. E foi uma violência muito grande com ela, porque ela chorava muito, eu pedia e não me davam ela para amamentar. E quem amamenta, quem já amamentou, sabe, né? O peito começa a doer, a machucar, a vazar, e a minha filha chorando. E eu descia, pedia para amamentar, e eles começaram a me tratar como bicho, tipo, chispa, sobe pro seu lugar, você não é daqui, a gente não quer você aqui. E ali eu comecei a ver que tinha algo de muito estranho acontecendo. Comecei a ficar muito desesperada. E fui pro quarto, e depois de um bom tempo, me deram as crianças para dormir. No outro dia eu acordei, estava muito cansada, tinha vindo de um voo longo com 2 crianças. Foi quando no outro dia eu acordei e fui até as minhas coisas. E foi quando eu percebi que as minhas coisas pessoais, assim, tinha uma pasta de documentos, né? E aí os meus documentos, meus passaportes, passaportes das minhas filhas, nossos documentos, cartões de banco, documentos pessoais meus, até título de eleitor, essas coisas, foi tudo roubado das minhas coisas pessoais. E foi quando eu fui indagar ele, né, o genitor das meninas, e as ameaças vieram de uma forma terrível, muito forte. E de xenofobia, eu nunca tinha experimentado na minha vida a xenofobia, assim, né? Foi a primeira vez que eu entendi o que era xenofobia, porque ele o tempo todo me ameaçava, principalmente pelo fato de eu ser brasileira, dizendo que eu não passava de uma brasileira imigrante e que as crianças eram irlandesas e que um de nós dois sairíamos presos dessa situação e que não seria ele para me preparar. E eu comecei a perguntar onde estão os documentos, cadê os documentos das minhas filhas, e ele começou a fazer todo esse tipo de ameaça, né? E rir da minha cara, sendo extremamente sarcástico. E ali, depois disso, começaram a acontecer coisas terríveis, assim. Ele cortou o Wi-Fi da residência, né? O meu chip do celular, a gente tinha aquela conta em conjunta, e aí ele mandou cancelar, então eu não tinha mais acesso, né, a como ligar para ninguém. E na casa, né, eu tinha um computador que ficava próximo à televisão, onde a gente jogava pelo cabo de HDMI, essas coisas. Então, esse computador, ele estava logado, então ele foi quando ele acessou as minhas coisas também, aí teve acesso a meu e-mail e diversas outras coisas. E me deixou numa situação extremamente de mãos atadas, né? Eu acredito que tudo já de caso pensado. E eu me vi ali naquela situação de desespero, de muito desespero. E aí eu saí, fui até a polícia, contei sobre o roubo dos passaportes, né? Só que não podiam fazer nada, pediam que eu procurasse a polícia. E eu sem dinheiro, sem documento, sem telefone, sem ninguém, com as 2 crianças, né? E tive que voltar para casa e me vi realmente naquela situação presa, totalmente presa e imobilizada, assim. E comecei a chorar muito. Os meus dias foram muito difíceis, foram muitas ameaças terríveis, assim, de que eu perderia as minhas filhas e tudo mais. E numa dessas noites, num desespero, eu lembro muito bem, tenho muito claro isso na minha cabeça. Eu tinha muito medo de dormir, porque tinham ameaças de morte, assim. Ele colocava mensagens embaixo da porta onde eu dormia com as meninas. Eu te mandei essas fotos. Sim, eu lembro. E eu tinha muito medo de dormir, eu tinha muito medo do que poderia acontecer. Eu sofria ameaças do tipo, já não tinha mais comida dentro de casa, ele quebrou a geladeira. Então eu perguntava para ele, né, porque as meninas já não comiam. E aí eu fui perguntar para ele disse para mim que isso é uma das coisas que mais me machuca, assim, lembrar, porque foi quando ele disse para mim que se eu fosse ele, não se preocuparia com comida, porque eu não iria saber o que tinha dentro da comida. E que para ele era muito fácil dizer que eu havia me matado, me suicidado. E que eu não tinha ninguém comigo, que não tinha ninguém para mim, que eu não passava de uma brasileira suja, que não tinha ninguém ali para mim, que ninguém iria se importar comigo. E realmente eu não estava com ninguém ali, eu não tinha como ligar para as pessoas e eu tinha muito medo. E numa dessas noites, assim, de muito desespero, de muito pânico, eu lembro que eu peguei o meu Instagram e escrevi, digitei Policial Federal. Foi isso que aconteceu. Eu escrevi Policial Federal, apareceu alguns perfis e eu vi o perfil da Andrea e resolvi naquela madrugada
Eu lembro que foi uma madrugada porque a Andréia me respondeu só pela manhã, quando amanheceu o dia. E eu mandei uma mensagem para ela pedindo socorro, pedindo ajuda. Eu precisava muito de ajuda. E a Andréia me respondeu prontamente de manhã, me perguntando o que aconteceu, o que tinha acontecido. E eu só tinha internet, né, naquela situação. Contar como eu consegui a internet, né, porque eu estava sem internet em casa. Mas eu comecei a pedir ajuda para a vizinha quando ele saía para trabalhar. Eu pedi ajuda para a vizinha, contei o que estava acontecendo. E ela me passou a senha do Wi-Fi dela. Então a única coisa que eu tinha era a internet para pedir socorro, para pedir ajuda. E foi isso, eu entrei no Instagram, porque eu não tinha outros meios para telefonar, para ligar para ninguém, era só mesmo através de mensagens de celular. E foi quando eu escrevi e não sabia que a Andrea era perita especializada em crimes de violência sexual infantil. Ela estava com o perfil dela lá de policial federal. E eu acredito muito, eu tenho uma fé, não sei a religião de cada um aqui, mas eu acho que eu tenho uma fé muito grande. E então a Andrea é perita da Polícia Federal especializada justamente em crimes de violência sexual infantil. E para mim eu não acredito em coincidência, desde que começou a conhecer essas histórias, a acontecer essas coisas assim comigo, coisas foram acontecendo e hoje eu sei, eu tenho certeza que não são coincidências, eu tenho certeza que foram muitos anjos que apareceram na minha vida nessa jornada. E você, com certeza. Com certeza você foi um desses anjos, assim, que apareceu assim na minha vida inexplicavelmente e estendeu a mão, assim, para me ajudar naquele momento de tanto desespero. E foi isso, assim, né? A doutora Andréia me acompanhou durante uns 10 dias, mais ou menos, né? Fizemos chamadas de vídeo. Ela pediu para que eu encaminhasse tudo para ela da situação, fotos, tudo, né? Tirar fotos do local, filmar o local, detalhar com todos os detalhes, né? Então passamos dias ali conversando, chamadas, enfim. E a Andrea foi um porto seguro ali onde eu tava me agarrando, sabe? E aí a Andrea fez uma informação policial e fez todo o desenrolar disso. E essa foi a minha parte, assim, da história de como eu conheci. E eu queria saber a sua. Ah, e agora? Como que eu falo? Ai, Jesus. Ai, meu Deus. Eu lembro assim até hoje que era uma sexta-feira. Era uma sexta-feira. E eu tava indo pro trabalho e eu tinha que passar em algum local antes. E o meu Instagram eu criei assim, sem pretensões, na verdade, né? Foi 2019, não foi? Foi. Foi 2019, né? Eu criei meu Instagram em 2019 e assim, foi uma loucura, porque assim, começaram a me seguir muitas pessoas, né? E começou a ter muita visibilidade e eu falava sobre a polícia, sobre a perícia, sobre concurso, né? Então, assim, coisas assim que as pessoas têm curiosidade, né? E, e aí eu lembro assim que eu ainda parei no semáforo, sabe? Tipo, nossa, tava em engarrafamento, aí eu peguei o celular e fui olhar. E aí tinha a tua mensagem, sabe? Mas assim, quase todo dia chega alguém contando crimes, né? Então, quando as pessoas sabem que eu sou. E só que assim, até alguns colegas falaram assim: ah, você tem que tomar cuidado, tal, né? Porque como que. Depois, né? Assim, como que você vai falar um negócio desse? Você não conhece a pessoa, não sabe se a pessoa tá mentindo, né? Mas é isso, assim, eu acho que eu acredito muito em Deus, né? Eu também não acredito em coincidências e eu estava ali por algum motivo, né? Da mesma forma que eu acho que o trabalho todo ele tem um propósito. E foi muito, muito terrível, né? A gente conversou intensamente. Eu nem sabia dessa parte que você tinha ficado sem celular e internet. Porque acho que no calor a gente nem, né? Assim, o negócio foi muito louco. E aí eu procurei ajuda do delegado, porque assim, isso geralmente
não é o meu trabalho, né? O que é o meu trabalho? Eu fico no laboratório ou participo de alguma operação, alguma coisa, chegam os computadores, chegam os celulares e ali vem o que é para eu fazer, para eu pesquisar e tal, né? E aí, quando chegou, quando chega uma denúncia de crime, a gente sempre fala assim, você tem que procurar registrar o boletim de ocorrência, mas você não tinha como fazer, né? E aí eu registrei o boletim de ocorrência, né? Eu falei assim, eu não posso, né? Eu tenho que... eu não sou nem a parte envolvida, mas assim, né? É uma brasileira, tá fora do país, não tem como fazer isso. E aí a gente conversou até com o delegado, né? Você já tinha mandado algumas coisas. E, e aí ele falou assim, mas... Tá, eu falei, sim, agora. Ele falou assim, não, vamos aguardar a investigação. E aquilo me deu uma agonia, né? Eu falei, mas como assim aguardar a investigação, né? Não dá, né? E aí eu falei assim, olha, eu não posso fazer um laudo, porque o laudo ele tem que vir numa demanda, né? A gente trabalha sob demanda, né? Então, ó, faz o laudo, faz a perícia do computador, verifica isso e aquilo, né? E aí eu fiz um trabalho que não é nem de perícia, né? É um trabalho de policial, que é fazer uma informação policial. Só que conforme a Raquel foi me mandando as coisas, assim, parecia que tudo aquilo que eu tinha estudado a vida toda, sabe, tava ali num caso real. Então, assim, todo o comportamento do abusador, todo o reflexo que tem nas crianças, comportamentos e tal, tava tudo ali, né? E aí eu fiz uma informação e eu lembro, assim, que eu fiquei acho uns 3 dias sem dormir, sabe, gente? Foi, assim, uma loucura, porque eu sei o que foi final de semana, porque eu fiz uma postagem, a gente, óbvio, não pode falar o que é, mas eu fiz uma postagem, assim, que era metade, assim, a praia aqui de Maceió, com aquele mar azul, e a parte de baixo era um livro que eu tenho aqui, que é Predadores, Abusadores, enfim. E aí eu fiz a postagem assim, eu poderia estar ali no mar, mas eu estou fazendo algo mais importante, né? E aquilo foi assim, eu não conseguia dormir, tentava dormir, não, eu voltava. E aí a informação ela ficou bem completa, né? Tanto que você me falou que eles estão utilizando isso no processo ainda, porque assim não foi só uma informação do policial, assim, tá acontecendo um caso com as crianças, assim, né? Foi toda documentada e a Raquel me passou as fotos, passou vídeos, né? E teve um vídeo muito perturbador que foi ali assim para mim que era comprovação que realmente existia um caso de abuso, né? Porque eu tenho uma colega, inclusive, que trabalha nessa área de inteligência, ela falou assim, André, às vezes os pais, quando estão numa briga ali, né, uma disputa e tal, às vezes o pai, a mãe tenta forçar essa situação, tem casos, né, de falsa denúncia mesmo, né? Assim, o casal rompe e aí quer brigar com, né? Quer lascar a vida do outro, daí acusa de abuso, enfim, né? Então tem essa situação. Mas assim, para mim, tudo aquilo que a gente conversou, tudo aquilo que você mostrou, você teria que ser uma artista para criar isso, né? Para inventar da tua cabeça e para manipular as crianças, né? Porque isso não, né? Você teria que ser uma pessoa muito malvada para fazer algo assim, né? E assim, eu acreditei, né? Até hoje a gente não se conhece pessoalmente, mas assim, eu tenho isso assim no meu coração que a verdade ela aparece, né? Então, e como eu sou perita, né? O que a gente trabalha? Eu não trabalho com opinião, eu trabalho com fato. E ali, para mim, tinha fatos, né? Tinha fatos ali que, por mais que eu não estivesse no local, que eu não estivesse lá fazendo uma perícia de local de crime, aquilo ali, né? As mensagens, né? Tudo para mim estava ali, né? Então, o trabalho do perito, primeiro, né? O primeiro ponto é que ele tem que estar convencido daquilo que ele coloca no papel. E eu estava convencida, né? E aí depois até conversei com a delegada que participou do caso, né? Recente, né? Porque eu não sabia em que pé andava. E ela falou que tinha ficado muito boa a informação, realmente, que tem ajudado no processo, por mais que não tenha sido
um laudo, né? Mas é uma informação policial técnica, né? Então, fundamentada, com base no que tem na teoria, no que tem de científico sobre isso. Né? E sempre, assim, toda a minha experiência nesses 16 anos, eu vi muitas coisas nos computadores, né, que falam. Eu estudei muito sobre comportamento humano. Minha faculdade é de informática, mas agora eu estou terminando psicologia, né, justamente por conta desses, assim, que eu quis entender mais, porque não é uma questão de máquina, não é uma questão de computador, é questão de comportamento humano, né? Então, como que as pessoas agem, né? Eu tô me especializando em trauma, né? Então, assim, isso naquele nosso contato, né? E aí, assim, também acho que um ponto que foi muito legal. Tem muitas pessoas que trabalham por essa causa, né? Eu até comentei contigo ontem, a Kátia, ela também tem, acho que é a Infância Protegida, acho que é o Instagram dela. Ela foi do ICMEC, que é um instituto mundial, né, de crianças desaparecidas e tal, e ela me deu dicas. E assim, eu fiz a informação, encaminhei para a chefia, mas eu fiz algo que não é de polícia, eu fiz algo de humano, né? E aí eu fui atrás de pessoas, eu perguntava, você conhece alguém, conhece alguém? Entrei em contato com policiais nossos que estavam nos Estados Unidos, não tinha na Irlanda, né? Eu tentei falei com um adido que estava na Inglaterra, aí fui atrás de outras pessoas, né? Então, assim, porque o mais importante é a vida das meninas, né? E assim, não é nem questão, você é policial, não é nada disso, é questão de ser humano, né? De você querer ajudar de alguma forma, né? E a gente ficou um tempão, né? Depois disso, né? Sem se falar. Eu só lembro que um dia você falou assim, tô no Brasil, deu. Foi. E essa informação policial que a André fez, que você fez, ela, na hora eu não tive acesso a ela, eu fiquei numa situação, as coisas foram ficando muito pior depois daquilo, né? Aí eu comecei a ser trancada dentro de casa, e aí foi logo depois que eu consegui acesso à embaixada também, por um número de emergência destinado a brasileiros em situação de risco, né? De emergência. E entrei em contato com a embaixada, foi quando a embaixada me retirou de casa, e aí aconteceram várias coisas, e eu não fiquei sabendo muito dos encaminhamentos que foram feitos, né? E quando eu estava voltando para o Brasil, o momento mais importante, assim, né, foi que eu já estava em processo de retornar para o Brasil com elas. Quem conhece a história sabe da saga que foi. E quando eu cheguei em Portugal, né, que eu fui fazer a escala de internacional, né, para chegar aqui no Brasil, eu fui parada no aeroporto de Portugal, porque tinha uma informação que ele tinha conseguido colocar lá, né? Eu fui autorizada pela. É uma coisa que eu falo, que eu bato muito na tecla, né? Como é que eu sequestrei as minhas filhas se eu cheguei aqui no Brasil com autorização de autoridades do Itamaraty? Consultaram a Interpol para saber se tinha alguma restrição de viagem antes de liberarem os passaportes para me dar. Para mim, isso não caracteriza um sequestro, porque eu nunca vi uma pessoa sequestrar duas crianças com autorização da Polícia Federal, com autorização da Interpol, com autorização do Itamaraty, e eu fui escoltada dentro do avião que eu estava. Foi por autoridades do Brasil e autoridades de Portugal também. E para eu conseguir embarcar para o Brasil, eu estava recebendo ameaças até o último momento. E eu fui realmente assim, escoltada literalmente. Eu fiquei no aeroporto escoltada com policiais numa sala segura, com policiais na porta, para que ele não se aproximasse de mim nem das crianças e para que o nosso retorno ao Brasil fosse de forma segura. Então, quando a gente entrou no hospital, eu lembro que eu ficava até assim um pouco desconcertada, porque as pessoas não entendiam o que estava acontecendo. Era um voo cheio de brasileiros, né? E todo mundo vendo eu com duas crianças, com policiais ali do meu lado, que não saíam do meu lado, conversando comigo, e as pessoas, todo mundo olhando, comentando.
eu um pouco ali sem jeito, mas foi essa situação que aconteceu. Então, para mim, como que isso caracteriza um sequestro, né? Como é que você pegou duas crianças? Você sequestrar duas crianças e você sair na calada da noite sem que ninguém saiba, sem autorização. Mas, para minha surpresa, quando eu chego aqui no Brasil, que eu falo que é uma grande confusão nesse processo, é que o próprio Brasil me tira de lá e me traz para cá. E depois o próprio Brasil me acusa de ter sequestrado as crianças, assim, o que é uma grande confusão nesse processo. Mas quando eu fui parada lá no aeroporto foi Porto, em Lisboa, que eu tive que sair, foi uma grande confusão, porque o voo atrasou, então a TAP, que era a companhia aérea, teve que tirar todo mundo do voo, colocou a gente num hotel próximo, e o nosso voo era só no outro dia, à tarde. Então, foi esse o tempo que ele conseguiu. Então, eu tive que passar de novo na imigração e foi esse o tempo que ele conseguiu para colocar uma informação de menores desaparecidas. Então, quando eu fui passar na imigração novamente, da Bélgica para Portugal, não tinha nada, estava tudo ok, que a Interpol verificou. E somente depois da Interpol verificar que o Itamaraty liberou os meus passaportes, né? O passaporte delas, o meu já estava comigo, e liberou os passaportes dela para que a gente embarcasse. Mas como aconteceu essa confusão, eu tive que sair. E nesse retorno foi o tempo que ele conseguiu colocar a informação delas de menores desaparecidas. E aí o policial de Lisboa chamou, foi uma cena de horror, assim, policiais vindo, tirando a mala, perguntando se eu era mãe delas, porque tinha uma informação ali de menores desaparecidas, né? E perguntando se eu era mãe, eu falei, não, era mãe, eu tava com o documento delas, com o passaporte delas, com certidão de nascimento, mas eles colocaram a gente naquela salinha que eu digo que é uma prisão, né? Aquela prisão do aeroporto. E eu fiquei ali 2 dias. Caramba! Né? E nesse tempo, não sabia. E um dos documentos mais importantes, né? E aí, naquele momento, vieram diversas ajudas de todo tipo, né? Porque aí eu já estava em contato com a embaixada, com a Revibra, que é uma ONG muito importante lá na Europa, que cuida de mulheres vítimas de violência. E eles começaram a checar todos os documentos, entrar em contato com a embaixada, entrar em contato com a própria Interpol, entrar em contato com o Itamaraty, com o chefe de Estado lá do Brasil, da embaixada, que foi até o aeroporto também me visitar, ver as crianças. E um dos documentos que foi um dos mais importantes foi essa informação policial feita por você. Que aí a gente conseguiu, que na época eu liguei para alguém, não sei se foi para a embaixada mandou lá para o aeroporto de Porto, né, para a polícia judiciária, e com esses documentos, somando com a medida protetiva, porque eu tinha uma medida protetiva válida, dada por um juiz irlandês, que dizia que ele não poderia se aproximar da gente pelos crimes que ele cometeu, a embaixada confirmando toda a situação de cárcere privado, enfim, que eu fui retirada, e a embaixada também da Bélgica confirmando, porque uma das alegações dele era, ela tá viajando com passaporte frio. Esses passaportes são falsos, porque eu tenho o passaporte das crianças. E ele não entendia como é que eu tinha o passaporte delas sem autorização dele, né? Mas foi tudo autorizado corretamente por um juiz brasileiro, pela embaixada. Tudo correto e só me liberaram os passaportes. Foi 2 dias antes, né? Porque um foi o dia do voo, depois eu fiquei de um dia para o outro. E começaram a ver. Eu falei assim, não, esse passaporte foi emitido 2 dias antes. Falaram com a embaixada, falou, não, o passaporte está todo legal. E aí eu fui. O chefe da Polícia Judiciária de Porto, ele falou, não, ela vai embarcar. Ela vai embarcar porque ela é mãe, as crianças estão bem, estão saudáveis, estão bem cuidadas. Já entramos em contato com todas as autoridades e não tem motivo para a gente segurar ela aqui em Portugal. Inclusive porque tem todas as alegações ali, todas as comprovações da violência. Através da sua informação policial, uma informação feita da Polícia Federal, né? E uma medida protetiva dada por um juiz irlandês, ou seja, 2 países ali dizendo que não, esse homem é perigoso, essa mulher, essa criança, elas estão aqui se protegendo. E aí foi uma cena de filme, assim, quando decidiram que não, você vai embarcar para o Brasil, foi um dos momentos também mais emocionantes, porque eu já estava ali 2 dias presa e sem saber o que queria acontecer numa sala com elas, dormindo num colchão, amamentando a Isabela, chorava. E ao mesmo tempo eu lembro que era uma sala, e a sala ela tinha toda uma parte de vidro, assim, e os policiais ficavam passando. E as pessoas me viam ali, porque só quem é mãe sabe. Eu lembro muito daquele filme La Vita é Bella,
italiano, que o pai do menininho tá no meio da guerra e ele o tempo todo ele tenta fazer com que o menino entenda que aquilo é uma brincadeira. Sim. E só que a mãe entende, porque eu tava num momento assim de muito desespero. Mas eu tava ali com elas, eu passava o dia presa naquela sala e de alguma forma eu tinha força para sorrir para elas, brincar com elas, amamentar elas. E para que elas não sentissem, né? Eu tenho muito essa coisa de energia, eu não queria que elas sentissem que eu tava mal e de alguma forma eu tinha que ficar ali, entretendo, brincando, porque a gente sabe como é criança pequenininha, então sem muito recurso ali, eu tinha que ficar brincando, fazendo gestozinho com a mão, brincando, jogando para cima e tal, e as pessoas passavam e viam, acho que todo esse amor, esse carinho, tava todo mundo assim, eu vi os policiais passando e todo mundo muito comovido. E até que chegou uma policial de Portugal, ela sentou do meu lado, eu lembro assim, ela abriu a porta e toda vez que entrava alguém assim na sala, sabe, me dava um desespero, tipo, meu Deus, e agora? E eu lembro muito bem, assim, é uma policial federal portuguesa, ela sentou assim do meu lado, ela olhou assim pra mim, ela falou assim, estás a fugir do teu marido, não estás? E aí eu não sabia se respondia nem que sim, nem que não. Eu fiquei parada, assim, bastante assustada, e ela falou, ela segurou assim na minha, botou a mão assim em cima da minha mão e falou, estás a fugir do teu marido. Aí eu balancei a cabeça, disse que sim, e foi quando ela falou, você vai pra casa, você vai pro Brasil. Ela falou, tô morada, tô morada. E ali eu me emocionei muito, assim. E eu falei, como? E tal, não sei o quê, mas eles receberam. E foi muito importante, porque o documento que você fez, ele estava em português. Então, Sim. facilitou muito, porque eu estava em Portugal. Então, eles leram todo o documento. E toda a informação que continha ali no documento feito por você, ali tinha todas as fotos, tinha os vídeos, tinha todo o relato, né? E tinham todas as comprovações, porque a Andrea, ela fez um documento não só com informações que eu fiz, foi meio que embasado, né? Foi meio que com conhecimento científico da coisa de comportamentos e tudo mais que foi narrado e documentado ali. E todo mundo que lê esse documento até hoje, todo mundo se choca muito, porque é um documento muito forte. E foi esse documento, um dos documentos que me ajudou, junto com a medida protetiva e a ação de outras pessoas ali naquele momento, que decidiu que nós viríamos para o Brasil. Então, foi isso, a importância a sua importância na minha vida, assim, para o meu retorno, de ter feito esse documento, de ter me ajudado naquele momento, de ter estendido a minha mão, ele foi importantíssimo e vem sendo importante até hoje, porque quando eu cheguei aqui no Brasil, eu estava muito desnorteada, né? Eu estava acabando de chegar com elas cansada, morta, com duas bebês no colo, uma mamando ainda, né? A gente sabe que a mulher em período de amamentação a gente já fica mais frágil e eu nem tive momento de ser frágil, assim. Eu tinha que amamentar uma, cuidar da outra e passar por aquilo tudo. Então eu cheguei aqui, assim, esgotada e ainda tive que cuidar de toda essa questão do processo. E uma das coisas, né, aí foi aberto o processo e eu usei esse documento, essa informação policial, como meio de prova dentro do processo, porque aqui já tinha todo o relato, né? Tinham mensagens, as fotos, já tinha tudo ali, né? E com embasamento científico. Então foi realmente o documento um dos documentos que estão dentro do processo, né? Que foi utilizado pelo Ministério Público, e por tudo mais para comprovar, fora outras coisas também que eu coloquei, mas é um dos documentos mais importantes que a gente tem hoje no processo. Eu lembro, assim, infelizmente, né, eu não soube, na época, o desfecho disso, né, porque eu tentei ir com muita dificuldade com elas aqui, recém-chegada, tendo que me restabelecer a minha vida e processar tudo que estava acontecendo comigo, tudo que tinha acontecido. Eu passei esse tempo do meu de retorno da Irlanda para o Brasil e não foi rápido, eu ainda passei um bom tempo na Europa rodando com ela, passei por alguns países até conseguir chegar com elas no Brasil, até ser liberado o meu retorno. Foi um bom tempo, assim. Então, eu dormia num país, acordava em outro país, eu dormia hoje num lugar, não sabia onde eu ia acordar no dia seguinte, com elas duas pequenininhas. E eu precisei ser muito forte, assim. Eu não tinha tempo de chorar, eu não tinha tempo de dormir, porque imagina duas crianças pequenas você amamentando sozinha num país onde você não
não conhece as coisas. Então, eu tive que ser muito forte nesse momento. Então, quando eu cheguei aqui no Brasil, acho que foi o momento de eu parar e respirar e deitar numa cama e saber que eu vou deitar aqui hoje, eu vou acordar aqui hoje, sabe? E aí, só que com isso eu fui na Polícia Federal, na superintendência aqui, saber o que eu poderia fazer, né, dar encaminhamento. Mas me falavam que eu precisava de um número de SEC, acho que é SEC, que ali não continha, então ninguém conseguia me dizer onde é que estava esse documento, para onde tinha ido, qual foi o encaminhamento, o que aconteceu. E eu também, no meio das coisas todas, a gente não conseguiu dar o encaminhamento, né? E agora, recentemente, depois de muita coisa, né? Eu também não senti necessidade disso, porque eu estava muito bem representada e o processo estava correndo muito bem, tanto que a gente ganhou o processo de primeira instância, a juíza definiu que ficaríamos aqui no Brasil, e aí eu entrei com o processo de guarda delas, né? E foi dada guarda unilateral, sem ele poder ter acesso às crianças por conta do risco. O Ministério Público Estadual, que é onde é feita a guarda, né? Também fez um parecer e mandou para o juiz dizendo que, como constatado nas folhas tal do processo, e aí colocou todas as questões das provas, né? Com os vídeos, aquele vídeo que é muito, muito chocante, que tá lá, enfim. E falou assim, ele não vai poder ter acesso. Pediu que a guarda fosse colocada em caráter de urgência para a genitora, sem que ele pudesse ter nenhum acesso às crianças. Então, eu estava bem. Então, eu não senti essa necessidade de continuar buscando Polícia Federal, porque eu só queria paz, eu só queria estar bem com as minhas filhas. E depois que isso agora aconteceu, aí eu fui novamente buscar tudo que eu podia. E uma das coisas que eu voltei à superintendência da Polícia Federal, quando eu estava lá em Brasília, no prédio principal, não aqui no Rio de Janeiro. E fui muito bem recebida por uma delegada lá maravilhosa, que é também de crimes cibernéticos, doutora Rafaela. Rafaela, do meu grupo de pesquisa, ela. Isso, ela falou que te conhece, me recebeu maravilhosamente bem. Ela falou, calma que a gente vai achar. E ninguém conseguia entender, mas ela falou, a gente vai rastrear tudo e a gente vai achar. E aí a gente descobriu que esse documento, na época, ele havia sido encaminhado via Interpol para a Irlanda para pedir uma investigação lá. Pediu para que a Irlanda respondesse. A Irlanda não respondeu absolutamente nada ao Brasil com relação a isso. Eles simplesmente não deram a mínima. E aí parou nisso, porque o Brasil fez os encaminhamentos que precisava, só que como ele era de lá e o crime tinha acontecido lá, eu acredito que o Brasil entendeu que a investigação precisava acontecer lá. Só que, infelizmente, a polícia de lá decidiu não investigar e simplesmente parou. Mas a delegada entendeu que a gente ainda poderia utilizar isso e abrir um inquérito. Foi o que aconteceu recentemente, né? A delegada entendeu que ali... Eu não sabia disso, mas para um delegado, né? Essa é uma informação que eu soube, mas para um delegado, uma delegada abrir um inquérito, ele precisa entender que ali já tem provas suficientes, né? Para poder fazer essa investigação. Então, ela falou isso para mim. Eu entendi que aqui dentro foi o que ela falou a mesma coisa para você. Ela falou que você me disse agora. Se você tivesse inventado tudo isso, você seria uma profissional estudiosa de comportamentos abusadores há anos. Porque a forma como está tudo relatado, comprovado aqui, se isso não fosse verdade, você deveria ser uma especialista em crimes de violência sexual infantil para entender exatamente o comportamento de abusadores. Porque, pelo que eu entendi, vocês que estudam e que conhecem o comportamento, são comportamentos muito típicos, né? E que se repetem. Sim. Então, ela falou isso para mim. Ela falou, você narra tudo com muita precisão, com muita propriedade. Ela falou isso para mim com muita riqueza de detalhes. E eu fui perguntada diversas vezes, de formas diferentes, de uma mesma coisa. E eu acho que são técnicas que vocês têm, né? E ela me falou isso. Eu perguntei para você diversas vezes, de diferentes formas, e você responde prontamente, sem gaguejar, a mesma coisa, porque realmente eu tenho muito vivo dentro da minha mente tudo que aconteceu. Então é isso. Hoje esse documento seu, né? Ele é base para um inquérito de investigação da Polícia Federal, que tem ajudado também aqui
na investigação do processo. A gente não sabe qual vai ser o encaminhamento disso, porque a gente sabe que ele está lá, enfim. O Brasil também não tem muito poder, mas de fazer algo lá na Irlanda, né? Mas as investigações aqui estão acontecendo e estão colaborando para tudo interligado, né? Sim. Também junto do processo. É isso que tem a importância de você ter aparecido na minha vida, a importância desse documento. E já falaram para mim que, inclusive, não cabia naquele momento, né? Fazer assim como você falou. Mas você, com toda a humanidade, e eu novamente aqui queria parabenizar e agradecer, porque tem momentos que é isso, é o profissionalismo, e eu acho que você, né, eu tô falando isso, quando você se tornou policial federal, você teve isso como uma missão, né, e não ter virado as costas pra gente naquele momento, independente de falar assim, mas não é o meu papel aqui, você como policial cumpriu ali, e protegeu e ajudou a gente, e foi humana, usou o coração, e eu sempre percebi isso, e eu sou realmente, assim, muito agradecida por isso. É isso. Assim, é interessante porque na época eu nem estava na perícia, eu estava num cargo administrativo, sabe? E, assim, foi encaminhado para a Interpol aqui de Maceió, e aí eles falaram que não tinha como resolver aqui, encaminhou para a Interpol de Brasília, né? E até teve uma época que você me perguntou, eu falei, a gente não consegue mais acompanhar, né? Porque assim, tem o número C, lá tem o número do processo, e aí ele sai. E aí, tipo, eu estava agora na perícia, né, até outubro, mas mesmo assim eu não conseguia mais ter acesso porque era outro setor, né? Eu fiz um documento num determinado setor. E a gente, assim, é tão bom te ouvir, sabe? Porque a gente nunca sabe o que acontece com o que a gente faz. E eu nem sabia que tinha, assim, tô sabendo agora, nem sabia que tinha ajudado lá em Portugal para tu vir para o Brasil. Né? Obrigada por ter relatado, porque assim, a gente não sabe? A gente faz o trabalho, isso assim, é com todos os peritos, né? A gente faz o laudo, faz alguma coisa, e a gente nunca sabe, né? A importância que teve, né? E até o que eu coloquei lá na publicação, assim, acho que esse foi o pior caso que eu fiz, sabe, Raquel? Assim, teve casos horrorosos, mas assim, esse foi pior porque, porque assim, geralmente quando chega o computador, chega o celular, eu tenho que assistir tudo que tá ali dentro, eu tenho que ver tudo que tá ali dentro, todas aquelas imagens, aqueles vídeos, ver aquelas conversas, mas assim, para a gente conseguir fazer isso, a gente tem que pensar assim, eu vou fazer o meu trabalho, vou dizer o que tem ali, e assim, é como se você desligasse o emocional, entendeu? Mas eu fiquei muito abalada, né, com o teu caso, tanto que eu falei que eu não conseguia dormir. E tem uma coisa assim, gente, que isso foi no caso da Raquel, mas também já aconteceu outras vezes, que o negócio é tão forte que você tem que sair e vomitar, sabe? Porque é muito pesado, gente. E assim, e tudo que você passou, sabe? Eu lembro, assim, tem várias coisas que me chocaram muito no caso, né? Claro, o vídeo, né? Acho que para mim foi muito, muito difícil. Mas eu lembro das fotos, né? Que você mandava da casa, que parecia um chiqueiro, né? Assim, né? As coisas, as larvas da comida, né? Quando eu retornei, foi horrível, né? E aquelas ameaças, né? Então, assim, e assim, hoje você contando, a gente vê quantos crimes, né, que você foi vítima, né? De xenofobia, né? De cárcere privado, né? Então, assim, o quanto que você foi forte, né? O quanto que você até continua sendo, né? Eu acho que isso é claro, né? Não preciso nem falar, mas assim, o quanto que você teve que ser forte porque as crianças sentem isso, né? E você teve ali que né, brincar e coisas, sendo que você estava precisando de socorro, né? Então, porque a mãe sabe que elas são a nossa força, né? A gente acha que a gente que é forte, mas a força vinha delas, né? De olhar para elas, de vê-las ali.
E hoje, assim, eu penso que quando eu lembro dessa minha... dessa trajetória que eu tive, né, saindo de casa e todo o tempo que eu passei ali até embarcar para o Brasil, eu lembro assim que eu tinha muito desespero, tinha muito medo, né, do que poderia acontecer comigo ali, enfim. Mas, ao mesmo tempo, eu lembro muito, assim, eu tenho muito nítido, assim, na minha mente, assim, que eu pegava trem, né, muito trem de um país para o outro, né, e andava de trem. E E era uma diversão, apesar do desespero, porque você olhava para ela e eu falava: Júlia, olha o trem, tá vindo o trem, vamos andar de trem. E ela feliz, mamãe e tal. E ao mesmo tempo que eu tava naquele desespero, com aquela dor, com aquela ansiedade e receio do que poderia acontecer, você olha para o rostinho daquelas crianças que estão ali com você, ou com uma mochilinha nas costas, um carrinho, e elas duas ali comigo, tão dependentes de mim, tão frágeis, tão pequenininhas, e que elas só tinham a mim. E a gente não tem... Eu costumo dizer, eu falei uma vez aqui numa outra live, que existem momentos da nossa vida que a gente não tem outra escolha. Ou a gente vai ser forte ou vai ser forte. Na minha mente ali, na situação que eu tava, eu não tinha uma outra alternativa na minha frente. Eu não tinha assim, vou desistir, não consigo, ou não aguento, ou vou fraquejar. Porque eu tinha que acordar, eu tinha que arrumar as coisas, eu tinha que pegar elas e eu tinha que partir, eu tinha que ver o que eu ia fazer. Eu abri o Google Maps, eu olhava uma, eu olhava outra, enquanto eu amamentava uma, eu estava aqui com o celular olhando outra, e era toda uma situação. Eu já tinha pouca roupa delas, porque eu saí de casa com 2 malas grandes com nossas coisas. Eu achava que eu ia direto para o aeroporto. Como deu tudo errado, eu tive que ir para a Inglaterra e passar para outros países. Então eu tive que ir me desfazendo de todas as minhas coisas pessoais. E eu, logicamente, a gente que é mãe, me desfiz das minhas coisas e guardei as delas, né, as roupinhas dela. A minha, eu acho que eu tinha umas 3 mudas de roupa que eu ia lavando onde eu parava, mas eu tinha mais a malinha delas, porque eu não tinha condições de ficar andando de trem com... Eu lembro que eu tinha uma mochila nas costas, um carrinho, 2 bebês, e eu tinha que entrar em trem, descer de trem, subir em metrô, descer de metrô, com 2 crianças, um carrinho, 2 malas, uma mochila. Então era muito difícil, então eu tive que ir me desfazendo, assim. Então nos hotéis onde eu ia parando, eu ia, pegava lá, tem muito esses heaters, né, que são os aquecedores. Então eu ia pro banheiro, nos lugares onde eu dormia, no Airbnb, e lavava na mão com um sabãozinho e botava, deixava secar. E assim, era isso, era acordar e fazer, e lavar as coisas e voltar e correr para os lugares que eu tinha que correr. Mas a força, com certeza, assim, veio muito delas, assim, né? Muito. Elas são tão guerreiras e tão fortes que depois que a gente passou tudo aquilo, eu olhava assim pro rostinho delas e falava assim, gente, elas não têm noção do que elas já passaram. Elas estavam com que idade na época? A Isabela era bebezinha de colo, ela tava com acho que 10 meses. Bebezinha, assim, não andava, não falava. E a Júlia com 2 aninhos. A Júlia pequenininha com 2 já andava, né? E já falava as coisinhas e tal. E a Júlia que ia me ajudando e falando, mamãe, é isso, pegava as coisinhas da Isabela e me ajudava. Por isso que eu falo assim, elas são muito fortes. E nós 3, nós temos um elo muito forte, porque depois que a gente chegou aqui no Brasil, e logo depois que a gente chegou, veio a pandemia. Uhum. Então, assim, a gente ficamos nós 3 dentro desse apartamento aqui, nós 3 juntas, muito sempre nós 3. Então elas nunca foram para creche, nunca foram crianças de creche, então a gente passava o dia inteiro juntos. E aqui dentro do apartamento a gente fazia biscoitinho, fazia cabaninha, a gente brincava, desenhava, pintava, dançava. Então nós temos uma relação muito forte, muito, muito forte, de tudo que a gente passou, de tudo que a gente viveu junto, e essa nossa sintonia, né? Então, foi tudo muito difícil, mas eu digo assim, tudo foi muito... A forma como aconteceu, assim, me trouxe um amadurecimento muito grande, uma força muito grande que eu não imaginaria que eu fosse ter. Eu falo, tem muita gente que chega pra mim e fala assim, nossa, você é muito forte, eu não conseguiria. E eu falo assim, a gente pensa que não consegue até a gente estar numa situação. E quando você tá nessa
situação, você tá ali, você não tem outra escolha, você tá com seus filhos, você vai olhar pro rostinho deles, você não vai olhar para eles e vai falar assim, não, a mamãe não consegue mais, a mamãe vai desistir. Não existe essa possibilidade. E a força, ela vem, a garra, ela vem, e você simplesmente vai fazendo as coisas e acontecendo. E quando eu cheguei aqui no Brasil, eu também nem tive tempo. E eu costumo dizer assim, quando eu pude ter aquele tempo que eu falei assim, ai, agora eu vou respirar em paz, porque eu tinha uma decisão favorável da juíza, eu tinha guarda lateral sem ele nem poder ter acesso, as meninas estudando, me reergui, eu estava trabalhando, cuidando das coisas, as meninas fazendo aulinha de balé, de judô. A gente começou a se reerguer, eu comecei a vida começou a girar e acontecer, eu em paz, sem medo, porque até então eu tinha medo de que alguma coisa poderia acontecer, porque o processo ainda estava correndo. Aí foi o momento que eu pude respirar em paz. E foi justamente o momento que a Polícia Federal veio aqui na minha casa. Aí eu queria só falar sobre isso, assim, da Polícia Federal. Eu tenho um grande respeito pelos policiais federais. Mas, assim, eu achei que a ação que foi feita aqui na minha casa, ela foi completamente desproporcional, assim, sabe? Eu senti que seus colegas da Polícia Federal, eles estavam muito sentidos de estar fazendo aquela operação, da forma como foi feita, mas eu achei um completo despreparo, assim, sabe? Não precisava. A forma como foi feita, parecia, eu costumo dizer, parecia que estavam vindo buscar uma busca e apreensão para 2 traficantes de altíssima periculosidade, procurado pela Interpol, porque a forma que entraram na minha casa armados de fuzil, sabe? Policiais de preto, de óculos escuro, assustaram muito elas, sabe? Eu achava que não tinha necessidade disso. Mas eu tenho um grande respeito pela Polícia Federal. Eu sei que eles estavam cumprindo o trabalho deles, mas espero que não façam mais isso, sabe? Que se tiver que cumprir a Convenção de Haia, porque a gente sabe que existem casos onde a Convenção de Haia é importante, né? Tem casos, inclusive, de brasileiros que estão fora, que estão trazidos e têm que voltar, mas que seja feito de uma forma mais humana, assim, né? E eu queria... Mas até que eu comentei contigo, né? Assim, porque quando se faz operação, alguma coisa, geralmente é traficante, é colarinho branco, não sei o quê, né? Então... Mas eu vou falar, André, que até, assim, Polícia Federal, quando vai fazer operação na favela, com traficantes, com pessoas perigosas, assassinos e tudo mais, e que se tem criança dentro do ambiente, quando vai fazer a busca e apreensão daquele pai, e a criança está no ambiente, é pedido para que a criança seja retirada antes de entrar, porque a criança ela não pode presenciar aquela cena de ver o pai saindo algemado, enfim, porque é muito traumatizante, né? Sim. Então eles tentam, até com pessoas perigosas, com traficantes, assassinos e tal. E eu não entendi por que agir daquela forma tão cruel, tão bruta, com uma criança de 4 e 6 aninhos, sabe? Realmente eu achei que não foi desproporcional, sabe? Eu sou uma pessoa tranquila, esclarecida, apesar de tudo, assim. Eles entraram na minha casa, eu fiquei bastante nervosa, mas eu não sou de gritar, eu não sou de agir com violência, eu queria entender o que estava acontecendo. E por isso eu esperava, assim, que não fosse feito daquela forma que foi feito, sem nenhum cuidado, sabe? Com elas. Eu queria que você falasse um pouquinho, assim, pra gente sobre alguns sinais de alerta, né? Sobre essa questão de abuso sexual infantil, porque as pessoas falam muito aqui, né, sobre isso, até me criticam às vezes, com relação de falar assim, mas ela sabia e deixou acontecer, ou ela sabia que estava acontecendo e não procurou ajuda antes, né? E só a gente que passa por isso, a gente sabe o quão difícil é você identificar. Sim. E quando você desconfia, você ter provas o suficiente para conseguir comprovar aquilo que está acontecendo. Você ter que... É uma dor que eu não desejo para ninguém. Você entender que aquilo pode estar acontecendo, você primeiro... O que aconteceu comigo? A primeira coisa é você achar que não está acontecendo. Você que está maldando, não é possível que aquilo esteja acontecendo, porque para mim era uma realidade que não existia. Porque eu tive um pai muito amoroso e tal, e então eu nunca tive contato com isso. Eu sei que tem pessoas que já tiveram contato com isso, ou que já foram abusadas, ou que elas estão um pouco mais ligadas, mas comigo eu nunca tive contato com isso, era uma coisa que sempre acontecia muito distante, só na televisão.
E era uma coisa assim que eu negava a princípio, de falava assim, não, eu acho que eu vi demais, não é possível. E aí eu comecei a ver que não, que tinha algo realmente de muito errado, de muito inadequado. Mas eu vou dar um exemplo para você. Você vê, por exemplo, assim, o genitor, o pai da criança, lavando a criança e esfregando as partes íntimas da criança de uma forma inadequada, como se tivesse um movimento de masturbação. Você olha aquilo e você vê que tá errado, você passa pelo banheiro e fala, oh, e você reclama daquilo, né? Que ele tá fazendo aquilo. Ele tá lavando a criança. Você não tem como, pelo menos era o que eu senti, assim, ir pra polícia e falar assim, policial, ele tava lavando e tal, não sei o quê. As partes íntimas, ele vai ser chamado, ele vai falar, eu estava simplesmente dando banho na minha filha. A criança vai ser chamada, a criança, como ela tem uma ingenuidade, ela não vai falar assim, ah, sim, o papai abusa de mim. Porque para a criança aquilo é simplesmente um ato natural de que ele está dando banho na criança. Então é muito difícil você comprovar. O meu medo e o medo de muitas mães é o seguinte: a gente vai, denuncia, a gente não consegue comprovar, porque muitas das vezes a nossa palavra ela não é escutada, não é ouvida. Tem essa questão do preconceito, de que é porque ela tá querendo se divorciar, enfim, tá fazendo falsas acusações. Ou então você hoje em dia é acusado de alienação parental, mesmo que a criança vá e fale, não, papai faz isso, vai falar que é a mãe que mandou a criança falar aquilo. Então, assim, é muito difícil. E o medo que a gente tem é a gente não conseguir comprovar aquilo, ninguém escutar, ou você ser desacreditada e simplesmente falar isso não é nada, ele tá simplesmente lavando a filha, o que é natural. E você ser afastada da criança, porque depois que você faz uma denúncia dessa, o que você faz? Você se divorcia, porque não tem como você continuar casada com uma pessoa dessa. E a guarda vai ser compartilhada. Eu entendo, e muitas pessoas entendem, que é o seguinte: enquanto você está dentro da casa, você faz de tudo para afastar e não deixar aquele genitor sozinho com a criança, porque você está ali como uma leoa, você está ali e você vai defender. Agora, quando você se separa e está em casas diferentes, guarda compartilhada, você vai ter que pegar a sua filha, colocar um lacinho na cabeça dela e falar, vai, filha, passar o final de semana na casa do seu pai. Sem você saber o que está acontecendo, e principalmente com crianças muito pequenas, onde não entendem o que está acontecendo. Então, existe um medo muito grande da denúncia ou da justiça, que é falha, muitas das vezes, e da gente ter que esperar, talvez, o momento certo, que é uma dificuldade muito, e é uma coisa assim, você tem que esperar acontecer o pior para você ter uma prova concreta. E qual é a mãe que vai deixar isso acontecer? E você sair daquela situação, porque muita gente fala assim, ao menor sinal de abuso, fuja, suma e busque ajuda. Pra onde? Se eu tivesse feito isso no início, se mesmo com todas as provas, André, que eu tenho hoje, tiraram as minhas filhas de mim, entregaram a ele, se eu tivesse feito isso ao menor sinal de violência e de abuso, eu já teria perdido as minhas filhas há muito tempo. Eu só perdi as minhas filhas agora foi por um erro judicial grave. E se Deus quiser, eu vou recuperar. Mas eu tinha todas as provas. Agora, se eu não tivesse feito isso, eu teria perdido elas há muito tempo. Há muito tempo. E foi o que eu fiz, da maneira que eu fiz, pedi ajuda para as pessoas que pedi, no momento que eu consegui, que eu pude. Mas eu pedi ajuda na Irlanda e muitas das vezes foi negado. Então é isso, eu queria que você falasse pra gente sobre esses sinais, sobre esse alerta que a gente precisa ter, o momento certo, até ensinar para mim também e para outras mães, de falar como é que eu faço, de que forma eu faço, qual o momento certo, quais são os sinais de alerta. É muito complicado isso, né, Raquel? Porque assim, não tem assim uma fórmula, né? Aconteceu isso, vai, né? É muito difícil e eu entendo perfeitamente, porque assim, é complicado você imaginar uma situação dessa, porque assim, ó, literatura, tá? Tô falando o que tá aí. Porque assim, a criança não entende o que é abuso. Eu vou te dar um exemplo prático que aconteceu comigo. Eu fazia terapia em Brasília e a minha psicóloga me chamou um dia, era para uma dinâmica em grupo com mulheres, né? E ela tinha lá um tipo de atividade, cada uma fazia a sua, né? Como se fosse uma escolinha, né? Assim, cada um fazia a sua atividade, que envolvia desenhos e outras coisas mais. E aí depois ficava em círculo e ali naquele momento você falava o que veio à sua mente, que recordações você teve. E aí, Raquel, assim, no meio da sessão, uma mulher, ela começou a urrar, ela gritava, ela urrava. E aí todo mundo ficou assustado com aquilo.
E eu lembro até hoje, ela tinha 36 anos. Ela lembrou naquele momento que ela foi abusada aos 6. Ela passou 30 anos com aquilo bloqueado na mente dela, né? E aí depois eu fui conversar, porque a minha psicóloga funcionava mais ou menos como supervisão. Eu vinha com um caso, né, dela, me ajudava a entender e tal. Daí ela falou assim, olha, essa mulher, ela estava aqui na terapia porque ela tinha vários problemas de relacionamento, ela não conseguia se relacionar com as pessoas, ela tinha problema de sexualidade, mas ela não sabia a causa. Então, assim, você perguntar para uma criança se foi abusada, ela não sabe nem o que é isso, né? Então, assim, não tem. E aí, o outro ponto muito grave, porque boa parte dos abusadores, a gente tem vários tipos, né? Mas, assim, ele não vai machucar a criança. Então, aquilo é na forma do carinho. E, assim, coisas que eu já peguei dentro do computador, eles conversando, né? Porque acho que é isso que me dá uma. Porque, assim, as coisas estão nos livros, todos os livros, mas, assim, eu vi a conversa deles, então, assim, eu analisei o comportamento deles. E aí, muitos deles falavam como que eles deveriam agir, por exemplo, pegar a criança que não fala, né, que ainda é pequena, porque a criança não tem como expressar aquilo. Então, assim, eles acostumam a criança com aquilo e a criança só vai entender que aquilo, sei lá, né, é errado quando ela comentar alguma coisa daquilo com as amiguinhas. Ela, teu pai faz isso com você, né? Então, assim, eles doutrinam aquelas crianças para que aquilo seja algo normal, um ritual de massagem, alguma coisa assim, entendeu? Então, assim, como que a criança vai saber? Ela não tem parâmetro para isso, ela não tem como saber que aquilo ali é um abuso, né? E assim, eu trabalho com abuso pela internet, então assim, às vezes não tem nem um toque, né? Então assim, o cara tá distante, mas não deixa de ser abuso, entendeu? Porque ele faz a criança assistir vídeo pornográfico, porque ele faz a criança se tocar, ele faz a criança tocar o irmãozinho. Tudo isso é abuso. E nem teve o contato do cara com a criança, entendeu? Então, assim, o que as pessoas precisam entender é que a gente precisa ficar atento a esses sinais, entendeu? Porque a criança, ela vai apresentar alguma mudança de comportamento, como um adulto, né? Eu tô falando de criança aqui, mas, assim, todas essas situações hoje, assim, a gente tem muitos casos também de jogos, né? Então, tem muitas crianças se cortando. Sim, o abusador, ele jamais vai fazer isso na frente das pessoas. Exato. Nenhum abusador chega no meio da sala e faz isso na frente de todo mundo. Normalmente numa situação onde ninguém tá vendo, né? E o que eu acho, que eu entendo, é que os sinais, as crianças dão sinais, né? A mudança de comportamento e comportamentos inadequados para a criança da idade, né? E a minha filha tinha muito isso. E falamos sobre isso, né? Mas, assim, a dificuldade, né? O que eu queria deixar aqui é a dificuldade de você conseguir denunciar por uma questão de comportamento infantil. Então, assim, eu não sei como. Eu queria saber também a forma. Porque como é que você vai na polícia e fala assim, olha, a minha filha tá fazendo isso, então ela tá sendo abusada pelo fulano. Como é que você vai afirmar que é aquela pessoa, por mais que você desconfie que seja a pessoa, porque a criança falou pra você, ou você desconfia de coisas, mas você não viu, você não tem um vídeo, uma foto. Então, assim, nossa, é horrível, porque assim, Raquel, sabe, se a gente for pensar, tem uns casos assim, eu até paro, eu não assisto mais TV, eu sigo poucos perfis também, porque assim, teve um caso de uma criança que ela filmou sendo abusada, e aí a justiça diz que é ilegal, gente, sabe? Então, assim, é muito revoltante. Então, assim, tentar reunir o maior número de provas, entendeu? E sei lá, se não conseguir levar para um psicólogo, fazer um laudo, porque assim, o laudo tu chegou até a fazer, né? Foi, né? Fizemos. Porque o laudo vai comprovar cientificamente ali, por exemplo, né? Então, assim, eu fiz alguns cursos, tem um que eu fiz, tô fazendo direto aí na Inglaterra, no Reino Unido,
que eles trabalham com faixa etária. Então, assim, o que é um comportamento normal, né, de uma criança ali de 0 a 5 anos, né? Então, assim, porque assim, sei lá, a mãe entra em desespero, o menino tá se tocando. Gente, mas isso é normal, entendeu? Então, assim, é que às vezes as mães também se assustam com comportamentos que são normais, porque a criança, ela já tem sexualidade que lá vem, já teve casos de ver a criança se tocando dentro da barriga da mãe. Porque é prazeroso, entendeu? Então, assim, a gente não pode pensar assim que a criança não vai tocar, que não vai mexer, não vai olhar lá, ver se é o do menino é igual da menina. Ela vai fazer isso, né? Mas assim, o que acontece? A partir do momento que aquilo começa a ser uma diferença de idade, né? Então, eu tenho uma criança de 5 anos com uma criança de 2 ou de 3, né? Isso é meio, né? Tem que ficar alerta. Algo muito exagerado, algo escondido, né? Então, a criança que quer ficar nua, bebês gostam de ficar nus, né? Então não tem porquê. Então, assim, tem esses comportamentos. Claro, você vai ter uma criança que vai ter um desenvolvimento mais acelerado e tal, depende do ambiente que ela tá. Tem um monte de fatores, mas assim, o pai e a mãe têm que ficar atentos são essas pequenas mudanças sutis. Então, se a criança começa a ter um comportamento sexualizado muito adulto, né? Ou que imita o comportamento do adulto, ou que ela vai ter um vocabulário que não é adequado para a idade, você tem que ficar alerta, né? Tem um caso que é um amigo meu, ele namorou uma menina que tinha filhos já, né? E aí eles foram para um. Eu sempre conto isso, não, porque eu acho assim muito, muito interessante, principalmente para quem é pais separados, né? Ele já tinha um filho já quase maior de idade, e ela tinha 2 filhos pequenos, acho que o menino tinha 6, 7 e a bebê tinha 2 aninhos, eu acho, 2 ou 3 aninhos. E aí eles foram assistir um filme e ele sentou e colocou um de cada lado, assim, né? Lá no resort que eles estavam. E no que ele colocou o filme, a menina sentou no braço dele. E ela começou a se esfregar. E aí ele tirou a mão. Ele falou assim, por que ela tá fazendo isso, né? E aí ele falou pra namorada, ele falou, amanhã a gente, depois quando voltar da piscina, vou assistir um filme, você fica observando. Mesma coisa, a menina, quando começou a assistir o filme, ela começou a sentar no braço dele, aqui assim, e fazer um movimento, né? Tipo, meio que... E aí ele ficou perturbado com aquilo, levou o menino para brincar e não sei o quê, tentar descobrir, porque a menina era muito pequenininha. E aí ele descobriu que quando eles iam passar o final de semana com o pai colocava vídeo pornográfico. E aí, então assim, a criança vai agir por imitação. Então, se fizeram algo com ela, ela vai imitar aquilo, né? Vai fazer com outras crianças. Então, isso é um sinal, né? Assim, que algo tá bastante complicado. E aí, o que eu fiz, né, Raquel? Porque, assim, esses conhecimentos, eles são muito científicos, muito técnicos, né? E aí, eu montei um curso que é justamente para isso. Eu chamei de semáforo, porque, assim, verde, ok, isso é normal do 0 a 5, isso é normal dos 5 aos 9, dos 11 até os 17 anos, então de sexualidade. Amarelo, você tem que ficar atenção, ficar, né, alerta, que ali tem alguma coisa que não tá muito legal. E tem os comportamentos vermelhos que você tem que tomar uma atitude na hora. Então, assim, uma situação daquele vídeo que você me mandou era uma situação vermelha, não tinha o que fazer, entendeu? Não é assim, mãezinha, fica prestando atenção. Não é. Né? É um caso que algo aconteceu e que tem que ser tomado uma ação, né? E é difícil porque, assim, fica nessa situação de você não saber como levar isso, né? E você tentou, eu lembro, assim, também que foi muito, muito traumatizante a história de você contar que tinha ido no hospital e tudo, e aí depois não queriam fazer mais nada porque a pessoa não sei o quê, e da juíza também que mandou você entregar as crianças. Gente, sabe, assim, é muito cruel. E aí você tá num outro país que não é o seu, né? É como se você não fosse nada, né? Teve uma época depois até que um grupo de mães me chamou no Facebook para fazer uma live de brasileiras.
E sobre esse assunto, sabe? E é horrível, porque assim, quantas mulheres que estão em outros países com, né, com a cultura deles, que daí você já não sabe se você está inventando coisa da tua cabeça, né? Porque aquilo é normal na cultura deles. Então é muito difícil para a mãe fazer essa denúncia, né? E ter esse convencimento, porque assim, eu acho que o pior de tudo assim, é que você não quer nem acreditar que aquilo, né? Porque assim, é tão difícil você ver aquela situação que você fala assim, não, eu tô inventando, eu tô enxergando coisa, né? Se vê de mãos atadas muitas das vezes, né? Porque eu digo assim, se já é difícil aqui no Brasil fazer isso, você imagina fora do seu país e onde existe toda a situação de xenofobia que eu não imaginava que acontecia. E isso, assim, infelizmente, assim, eu sou branca, tenho os cabelos claros. Sim. E não me privou de ser vítima de xenofobia. E eu digo assim, eu sofri tanto tipo de violência, que eu sofri violência doméstica, violência sexual, violência financeira, violência institucional. Foram muitas violências uma atrás da outra. Eu experienciei cada uma delas, sabe? Ainda experiencio também. Mas procurar ajuda fora do país, eu recebo hoje aqui no meu Instagram tanta mensagem, mas tanta mensagem de tantas mulheres. E eu vou ajudando aqui da forma que eu posso, né? Catando os meus cacos, os meus pedaços do que eu ainda estou sofrendo, mas ganhando força ainda para poder dar ajuda, porque tem muitas mães que relatam para mim, Raquel, estou numa situação assim, assim, assado, o pai dos meus filhos, estou aqui na Espanha, estou aqui na Suíça, Raquel, estou aqui na Holanda. E diariamente eu recebo diversas situações. E com a minha experiência, eu tento de alguma forma ajudar, pegar o que eu fiz de errado, o que eu não faria, o que eu poderia ter feito diferente. Mas uma coisa, uma dificuldade absurda que existe fora do país é porque eu vi isso é muito real. Parece que não, mas é muito real. Os países europeus, eu vou falar da Europa porque é a minha experiência, eles não defendem um estrangeiro para incriminar o nacional deles, porque existe uma situação de xenofobia. Na Irlanda tem acontecido muito, não sei quem acompanha, mas existem gangues de jovens irlandeses que perseguem. Quando eu estava na Irlanda acontecia muito, não é falado, eles não colocam isso na rua, mas assim, se vê um brasileiro, um muçulmano, um chinês pela rua, eles perseguem, correm atrás, batem, taca pedra, deixa a pessoa completamente machucada, simplesmente por ser imigrante. Teve um caso na época que eu estava lá de um brasileiro que morreu, sumiu. Depois ele foi encontrado dentro de um rio brasileiro e aí todo espancado, né? Não tinha inimizade com ninguém, os amigos falaram e o caso foi completamente abafado, simplesmente por ser brasileiro. Eu já até publiquei algumas postagens aqui, porque não é algo pessoal meu, né? Eu estive em conversa durante quase 2 horas com um embaixador lá na Irlanda e ele falando assim para mim, Raquel, se você me falasse assim isso antes, porque ele não está lá há muito tempo, iria ser difícil para mim acreditar. Só que hoje, ele lá na Irlanda, como embaixador da Irlanda, ele está vendo a quantidade de casos que chegam de brasileiros que sofrem algum tipo de violência, vão na delegacia, fazem boletim de ocorrência e não é registrado. Você volta depois, pede o número de boletim, não existe. Eles escrevem num papel, à mão, você vira as costas e isso é rasgado, joga fora. Porque eles não escolhem incriminar um nacional deles para proteger o imigrante. Para eles é como assim, tá insatisfeito com o nosso país? Foi roubado, foi assaltado, sofreu qualquer violência? Vai embora! Tá fazendo o que aqui? Eu escutei isso da minha advogada, que eu pedi ajuda a ela, e ela falou assim para mim, olha, você tá trabalhando? Eu falei assim, não, acabei de chegar do Brasil, tô com as 2 crianças pequenininhas e tal. E ela falou assim, então a guarda vai ser do pai. Eu falei assim, mas como a guarda vai ser do pai? Porque tem toda a situação e tal, tem isso. E eu tô amamentando elas ainda. Por que a guarda vai ser do pai? Ela falou assim, porque ele trabalha, ele tem casa, ele tem carro e você não tem nada. Aí ela falou, não sei que daqui a 2 semanas você consiga um emprego, se você conseguir um emprego, uma casa e tudo mais. Aí eu falei assim, mas como que em 2 semanas eu tô com elas 2 pequenininhas? E isso ele já tinha roubado meus documentos. Eu falei pra ela, eu não tenho passaporte. Eu não tenho dinheiro. Ele roubou tudo meu. Como é que eu vou fazer para pegar um ônibus para ir numa entrevista de emprego? Eu sou capacitada. Mas se eu mandar currículo e tudo mais e ser chamada para uma entrevista de emprego, com quem eu vou deixar as crianças? Eu não tenho documento porque ele roubou.
Então, como que em 2 semanas eu vou conseguir uma casa, um trabalho, um carro e tudo mais? Eu falei para ela, eu sou brasileira, a gente sabe da dificuldade que tem de imigrante conseguir casa. Você tem que dar 3 vezes de depósito em euro, que é muito caro. São 6 vezes mais o valor de um aluguel. Arrumar um emprego, sair de casa com as minhas filhas e ficar totalmente desamparada. Eu falei, como é que eu vou fazer isso em 2 semanas? E ela virou para mim e falou, você devia ter pensado nisso antes de se mudar para o nosso país. Tipo assim... Isso que estava te defendendo, né? A sua advogada. Foi quando eu vi que nem a minha própria advogada estava me defendendo. E aí tem a questão toda de xenofobia institucional. Sim. E isso é muito sério. Muito... Quando ela falou isso para mim, eu falei, meu Deus. E o meu caso é um caso diferente, porque nada contra quem vai para o exterior para tentar outra vida e tal. Mas eu fui para fazer trabalho voluntário. Eu fui para poder ajudar outras pessoas lá. Inclusive, eu investi dinheiro para poder ir para lá. Eu não fui para lá para poder pegar emprego de ninguém, para pegar, enfim. Eu fui para fazer trabalho voluntário. Acabou que, enfim, infelizmente, conheci a traste. A criatura, mas assim, não foi o meu caso. E eu estava sofrendo uma violência absurda de xenofobia. Então, assim, existe uma dificuldade absurda, enorme, de você conseguir ajuda no outro país. Se existe uma dificuldade absurda de você fazer isso já aqui, dentro do seu país, onde você conhece as leis, onde você entende que você vai ser protegida. E aqui no Brasil existe Lei Maria da Penha. Não existe Maria da Penha lá na Irlanda. Aqui existe delegacia da mulher, não existe. Quando eu falei lá, eu cheguei numa delegacia, o policial estava rindo da minha cara. E eu pedi para ele, disse que eu queria ir para uma delegacia de mulher. Aí ele falou, what? Delegacia de mulher? Que isso? E não tinha. Não existe uma delegacia de mulher lá. Não existe Maria da Penha. Não existe. E você não conhece as leis. Você é uma imigrante que está sozinha, sendo coagida com 2 crianças pequenas, sozinha, sem documento, sem família, sem ter para onde ir. Então, a situação que ela já é difícil, que já seria difícil aqui no Brasil, quando você está no exterior, no meio do frio, no meio do inverno, com 2 crianças recém-paridas, a situação ela fica 10 vezes maior, assim, de dificuldade de pedir ajuda, né? Sim. E hoje eu vejo, assim, que a minha história, eu espero que toda essa dor, esse meu sofrimento não seja em vão, que seja, de alguma forma, um alerta para outras pessoas, para outras mulheres que passaram ou que estão passando por isso também, para que eu possa ajudar de alguma forma, para que a minha história seja, de alguma forma, um exemplo do que fazer ou do que não fazer, né? Ou de que forma fazer, onde pedir ajuda, como pedir ajuda. Você sabe que o do Itamaraty, né? Eu não lembro não sei se fui eu que te passei, mas eu passei também para um rapaz, para você ver que não é só a mulher, né? Eu acho que a mulher ela tem também toda uma questão de vítima. O rapaz entrou em contato comigo também pelo Instagram. E ele estava no Paraguai, eu acho, e tinham roubado os documentos dele. E ele estava tipo um trabalho forçado lá, sabe? E aí eu peguei o WhatsApp lá, né? Que eles têm um atendimento. Aí ele conseguiu falar e conseguiu voltar para o Brasil. Um dia depois eu perdi o contato. Ele me mandou mensagem no WhatsApp que ele tinha, graças àquele contato, ele tinha conseguido também. Mas ele estava tipo escravo lá, sabe? Tava preso. E eu acho assim, Raquel, que o teu caso ele é muito, muito importante para que as pessoas tenham noção que não é essa história, né? Porque fica parecendo aquela história de príncipe encantado. Ah, encontrou, né, um gringo, uma pessoa, um irlandês, né? Eu vi a foto, né, que você mandou do casamento, parecia coisa de contos de fadas, né? Realmente se fala assim, nossa, né? O desejo dessas meninas, eu já fiz muitas palestras, inclusive, sobre esse tipo de violência que tem contra a mulher, que são esses golpes do amor, né? Então, assim, tem muito golpe desse que a mulher vai para um outro país e muitas vezes ela vai virar escrava, vai virar... vai virar prostituta, né? Porque eles roubam documentos e fazem que seja... Então, assim, são muitos casos. Então, assim, para as pessoas ficarem atentas, que não é essa coisa de conto de fadas, você morar no exterior, né? Você tem toda uma questão cultural que você tem que entender. Eu vi os outros casos das mães também, né? Que estão nessa história, né?
de de Haia. Haia aí também. Então, assim, é complicado demais, gente, porque você está lidando com cultura, né, diferente, com hábitos diferentes, e aí você já não sabe o que, que é da cultura mesmo, enfim, né? É muito complicado. E assim, eu acho que a tua divulgação, a tua luta, assim, eu acho que você é muito guerreira, né? E eu queria te dar os parabéns por tudo que você está fazendo, porque tenho certeza que está ajudando muitas pessoas também, né? Eu A acho minha que isso luta hoje é muito assim sobre nessa questão da Convenção de Haia. Eu acho que a Convenção de Haia ela tem muitas lacunas, muitas falhas, muitas coisas que precisam ser mudadas, né? Que o Estado brasileiro, o governo brasileiro não tem se atentado muito a isso, né? A Convenção de Haia ela é muito antiga e não fala sobre violência doméstica, não fala sobre essa situação, né, de xenofobia, e não considera todas essas falhas que tem. é. Simplesmente eles têm um pensamento que é simplesmente assim, ó, temos que cumprir a convenção, precisamos cumprir a convenção a todo custo, né? Pensando em toda uma situação diplomática, mas sem perceber que devolver crianças, é o que eu costumo dizer, devolver crianças em situação que foram submetidas a situação de risco de violência, também é cumprir a convenção. Não devolver crianças também é cumprir a convenção. Sabe, porque a Convenção de Haia tem a exceção do artigo 13 que desobriga os países signatários a devolver crianças que foram expostas a situação de risco de violência comprovada. E você, inclusive, fazer isso, pegar crianças e devolver a um genitor abusador ou agressor, é descumprir direitos humanos. Então, assim, é um absurdo. O que tem acontecido é absurdo, né? O absurdo que tem acontecido, que eu digo, é assim, o genitor, ele vai lá na autoridade central do país dele, preenche um formuláriozinho à mão, esse formulário ele é enviado para a autoridade central aqui, para a CAF do nosso país, e esse processo e dá início a um processo. E quando se inicia esse processo, quem move esse processo contra a gente não é nem o genitor. Quando esse processo é ajuizado, esse processo ele é movido pela AGU, Advocacia Geral da União, contra a gente. Ou seja, é um processo da União, um processo do Brasil contra nós mães. Como é que você ganha um processo, né? Os melhores advogados do Brasil defendendo os interesses do Brasil e contra você. Você fala assim, eu sou uma gotinha de nada. Vencer um processo desse é muito difícil. Então, dentro desse processo, se torna um processo muito desigual, muito desigual mesmo, assim, não está balanceado, porque o genitor, ele tem a defesa da AGU, que é a Advocacia Geral da União, os melhores advogados do nosso país, que vão defender o cumprimento da convenção. Se o Brasil é signatário da Convenção de Haia, vamos defender a todo custo o Brasil para que o Brasil cumpra a convenção e o tratado da qual ele é signatário. Então, eles entram contra um processo contra você. E o genitor, ele pode ainda contratar um escritório de advocacia à parte e entrar no processo como assistente, ou seja, ele tem duas defesas dentro de um processo. E nós, mães, saindo de uma situação tão desesperadora, como eu falei aqui, eu cheguei aqui no Brasil, você chega aqui com duas crianças, com uma mão na frente e outra atrás, sem nada, com duas crianças sozinha, para sustentar, refazer sua vida. Eu cheguei a procurar advogados particulares, era processos de 100 mil para cima, um processo internacional, demorado, um processo que você tem que fazer traduções juramentadas, coisas que são apostamentos, coisas que são caríssimas. São processos muito caros. Então, assim, a gente fica à mercê da DPU, da Defensoria Pública, que eu digo aqui, são profissionais maravilhosos e muito capacitados, porém com uma demanda de trabalho muito grande que não tem como dar assistência. Você não tem como ficar ligando para a DPU, você nem tem acesso ao seu advogado para ligar e falar, olha, doutor, como é que está o processo e tal. Então você fica completamente boiando sem saber o que está acontecendo, vivendo medo, porque você vive o medo dia após dia da sua porta tocar e ser alguém para pegar seus filhos e levar embora, e você não tem conhecimento daquilo. Então, são processos muito desleais. E o que eu digo assim, o que eu acho que está errado é porque quando o genitor ele entra com um processo lá nesse país e manda o processo aqui para o Brasil, imediatamente a CAF admite esse processo, a AGU entra no processo para defender, sem antes verificar se esse pai, esse genitor, tem processos contra ele, se ele tem, porque já aconteceu casos de mães virem para o Brasil e esse genitor que está lá, que é o genitor abandonado, que chamam de genitor abandonado, ele está lá respondendo processos, ele está com pedido de prisão em aberto no outro país.
E aí ele chega aqui no Brasil, o que acontece? Ele utiliza a Convenção de Haia para continuar perpetuando violência contra essa mãe, e ele é defendido pelos melhores advogados do nosso país. O nosso país, assim, não faz sentido algum. Então, para mim, é o Brasil defendendo abusadores, agressores, violentos, abusadores sexuais, abusadores de criança. O Brasil pega a sua melhor defesa e entrega para um não nacional que não paga imposto, que não paga absolutamente nada, de graça. Toma aqui. E entregam as crianças para ele, tratam a gente como nada, invadem a nossa casa, nós que somos brasileiros e tal, que deveríamos ser protegidos assim como os outros países estrangeiros defendem os seus nacionais a todo custo e não estão nem aí o que você fez, eles defendem o nacional. Aqui no Brasil, não. Aqui no Brasil eles vêm, invadem sua casa como se ele fosse. Eu digo assim, tem casos agora, né? Tem o caso da Maris, que a filha dela foi sequestrada, o genitor veio aqui, sequestrou a menina, perdão, levou para a Coreia. A menina não nasceu na Coreia, sempre morou no Brasil. Já tem mais de 2 anos que ela não tem acesso à filha dela. E ela pediu ajuda ao Brasil pela convenção. Aqui foi sequestrada aqui do Brasil e o Brasil falou que não pode fazer nada para ela buscar ajuda lá na Coreia. E assim, e lá na Coreia está sendo visto, e é o que eu falei, se lá na Coreia decidirem que, tudo bem, a gente vai ter que mandar a criança de volta para o Brasil pela Convenção de Haia, mas eu duvido que o governo lá da Coreia, que a polícia da Coreia vai invadir a casa do cidadão deles armado de fuzil para pegar a criança e mandar para o Brasil. Mas não vai nunca. E assim, a forma com que o Brasil tem se comportado nesses processos de Convenção de Haia tem sido desumano, desleais, tem descumprido direitos humanos básicos das crianças e de nacionais brasileiros. Então, hoje, a minha luta é com relação a essa mudança. E eu já tive uma sinalização, graças a Deus, do secretário nacional de Justiça falando para mim que, olha, Raquel, depois do seu caso, já teve várias reuniões no Ministério da Justiça, com o próprio Flávio Dino, o secretário nacional de Justiça, o Mauro Vieira, todos reunidos para fazer essas mudanças. E parece que hoje me falaram o seguinte, olha, eu até me emociono, porque falaram assim, se uma Raquel chegar hoje aqui no Brasil, não vai acontecer. Se uma Raquel, igual você, chegar no Brasil nas mesmas situações, o processo ele não vai ser ajuizado, não vai ter defesa da AGU. Então, isso é muito bom. E no meu processo, o que tem de bom hoje em dia, porque a AGU, que eu estou dizendo aqui, que foi quem move esses processos contra mim, eles renunciaram ao processo. Isso jamais aconteceu em processo de Convenção de Haia. Eles saíram, renunciaram e deram entendimento ao Ministério Público Federal. Não apresentaram nenhuma contra-razões aos argumentos do Ministério Público Federal. Então, tem coisas boas acontecendo. E a gente espera que, de alguma forma, eu sei que eu não sou ninguém, eu não sou nada, mas de alguma forma a minha voz ela está sendo ouvida, tem muitas pessoas que me seguem aqui e eu vejo isso talvez como uma missão e acreditar que essa minha dor que eu estou vivendo, que as minhas filhas estão vivendo, de alguma forma não vai ser em vão, que tudo isso que está acontecendo não vai ser em vão e que de alguma forma, se mudar uma coisinha, se alguma criança for beneficiada, se alguma mãe não passar pelo que eu estou passando, eu acho que a gente já vai fazer muita coisa e já tem muita coisa acontecendo. Graças a Deus, e agora só falta elas voltarem pra gente e ficar tudo bem, que eu tenho certeza que vai acontecer. E quando elas voltarem, eu vou te visitar, porque vem pro Rio. Promessa aqui, eu prometo que eu vou te visitar para conhecer as meninas, porque eu tenho certeza que vai ser em breve, Raquel. Assim, acho que a luta sua, eu acho que ela tem um propósito maior, né? Eu acho que não é só com a Júlia e com a Isabela. Eu acho assim da tua representatividade para outras mães, para outras brasileiras que estão passando por isso, porque assim é muito difícil falar, né? Muito difícil expor, né? Você colocar, porque assim eu te acompanho, né? Vejo os comentários, às vezes as pessoas são muito malvadas, elas não conhecem nada da situação, ficam julgando sem saber, né? Então, assim, não tem algo bom para falar, não fale, entendeu? Assim, sabe? Eu acho assim, é uma crueldade, você não precisa dos seus 15 segundos de fama ali para falar alguma merda, vamos dizer assim, tá? Mas, assim, eu acho que é um propósito muito grande, né? Assim,
que eu lembro, assim, que quando tu saiu de lá, você falou que ia ficar sem contato no celular e eu fiquei agoniada. Eu troquei de número, tive que trocar e ficar sem... foi. Sim. E isso, assim, é um... Putz, assim, acho que isso dá um livro, sabe? Tu tem que escrever esse livro e ele tem um final feliz e ele tá muito perto de chegar, e eu tenho certeza disso. Temos um livro, já temos, um escritor me procurou, a gente estava se dedicando a isso, ele escreveu, porque já conhecia toda a minha história, eu relatei algumas coisas, entreguei os materiais que eu tinha, porque eu já tinha um relato inteiro, já tem um relato inteiro já, que já é um livro, mas ele simplesmente transformou isso de forma literária. Eu gostaria muito, até porque eu gosto muito de escrever, mas eu não tenho cabeça nesse momento para escrever. Não. E aí, então, o escritor me procurou e mandei todo o material de tudo que eu já tinha. Eu já tinha um material muito, tem páginas e páginas e páginas escritas, porque eu precisei mandar para a defensoria, e ele transformou esse livro. Só que a gente não lançou porque a gente falou assim, a gente precisa do final. Não tem como finalizar, não tem um final ainda na história. Então a gente está esperando o final, e se Deus quiser vai ser um final feliz. Eu sinto que está chegando o dia que eu vou rever minhas filhas de novo, e a gente vai ser muito feliz. A gente tem muita coisa para viver, temos muitos anos ainda pela frente, e vai ser só um período assim da nossa vida. E eu digo assim, eu sempre fui muito, como você falou, é muito difícil me expor aqui. Eu sempre fui muito reservada com as minhas coisas, né? E me expor assim aqui nas redes sociais tem sido muito difícil, assim. Às vezes eu tenho vergonha de aparecer e tudo mais, mas eu tenho sentido isso como um propósito, né? Mas existe essa dificuldade. Eu tinha muitas pessoas hoje, assim, aqui do meu condomínio, pessoas que conviviam com a gente, que falaram assim, que depois que aconteceu, falaram assim, nossa, não imaginavam, não tinham ideia de que isso tinha acontecido. Falavam assim, nossa, eu via sempre você tão feliz com suas filhas, jamais ia imaginar que você tinha passado por isso, porque eu era muito reservada com isso. Eu sempre tive muito medo de expor elas, né? Uhum. As pessoas, só quem sabia eram pessoas muito próximas a mim, mas eu guardava isso para mim. E hoje em dia, expor isso para todo mundo, na televisão, em jornais, ter que contar essa história para pessoas desconhecidas, e principalmente ser julgada por pessoas que nunca estiveram na mesma situação que eu, e que não precisaram ser fortes, né? E lidar com uma situação totalmente nova, num país desconhecido, numa situação completamente desesperadora, com duas crianças pequenas, assim, e julgar. Isso é muito difícil, né? Mas eu espero que todas essas e eu espero que isso não seja motivo de vergonha, sabe? Eu tinha medo disso. Acho que isso não seja motivo de vergonha, que a história delas seja motivo de orgulho para, sabe? Que elas cresçam e falem e olhem, olha o que a minha mãe fez pela gente, olha o que a nossa história fez, sabe? E eu já escutei muita coisa que seria muito difícil elas voltarem. E eu digo assim, eu já desde lá do início, eu já escutei essa palavra impossível diversas vezes. Eu nunca acreditei nelas. Muita gente, às vezes, lá, quando eu estava saindo do Brasil, lá da Irlanda, voltando para o Brasil, muita gente falava, impossível, você não vai conseguir, você está sem passaporte delas, ninguém vai te dar passaporte, como é que você vai passar, como é que você vai atravessar a fronteira, impossível, você não vai conseguir. Mas eu sempre tive muita fé, e com isso a gente foi conseguindo, então essa palavra impossível, para mim, ela não existe. Já falaram para mim assim, impossível, nenhuma criança voltou por Convenção de Haia. Não teve nenhum caso de criança que saiu e voltou. Eu falei, pois então vai ter o primeiro. Vai ser o primeiro. Vai ser E de duas meninas logo. Se tiver que ser o primeiro, vai ser o primeiro. E eu não vou deixar de desistir de falar. Às vezes não aconteceu antes porque, não sei, não lutaram o suficiente, não fizeram o suficiente, simplesmente aceitaram a situação. E eu falei, eu não vou aceitar essa situação. Eu não aceito essa situação, sabe? Aceitar e falar assim, eu vou aceitar isso que está acontecendo comigo. Não, eu vou lutar por elas, eu vou fazer o que eu fiz, que eu prometi para elas, e vou continuar lutando por elas até o fim, porque só eu sei o que eu passei, dos milagres que foram acontecendo. Eu acredito muito em milagre. Eu acredito que Deus ama muito as minhas filhas, muito mais do que eu amo. Eu amo muito elas. Eu amo muito, muito, muito elas. Mas eu tenho certeza que Deus ama elas muito mais do que eu. E Deus quer que elas
sejam felizes. Deus quer que elas estejam protegidas. Deus quer que elas estejam com a mãe delas. E eu sei que é o desejo do coração delas também. Eu sei que elas estão querendo a mamãe delas. Eu sei que elas querem o cachorrinho, a vovó, a casinha delas de volta, a escolinha. E eu sei que elas estão pedindo isso, que elas estão sendo privadas disso. Inclusive, uma relatora da ONU já falou para mim que ela pode ser considerada que elas estão sendo mantidas em cárcere privado, porque elas estão sendo proibidas de falar e de ter acesso e contato com a família materna de quem elas cresceram, né? Elas foram retiradas. Então, eu sei que elas querem isso. E a gente vai conseguir, eu vou continuar lutando e a gente vai conseguir. Não existe impossível pra gente. A gente tem muitos anos pela frente, tenho certeza que tudo vai dar certo, na hora certa, do jeito certo. É difícil manter a calma, manter a tranquilidade, manter a serenidade, manter... porque é muita... Eu fico ansiosa, as pessoas às vezes me veem aqui e falam, nossa, você é forte, você tá bem. Mas só eu sei o que eu passo aqui, né? Às vezes eu choro desesperadamente de cair no chão aos prantos, mas eu não mostro isso aqui, né? Sim. Não tem porquê, assim, né? Às vezes tem gente que fala, nossa, mas ela é tão calma para falar, mas assim, eu não tenho como mostrar os meus momentos de desespero, onde eu tô chorando desesperado, onde eu acordo no meio da noite desesperada, com crise de choro, com o coração acelerado, que eu percebo que elas não estão ali. É muito doloroso, mas o dia amanhece, eu olho o sol, eu olho para fora e falo, não, minhas filhas estão lá, elas estão vivas, elas não morreram, elas precisam de mim. E eu começo a movimentar as coisas e eu ligo para as advogadas, meus advogados, coitados, que escutam minhas coisas e ideias mirabolantes, que eu tenho ideias mirabolantes. Eu ligo para minha advogada, Luísa, Cláudia, se eu fizer isso, se a gente fizer isso, eu tive uma ideia, e se a gente fizer tal coisa, a gente pode pedir tal coisa, e tal. Não, Raquel, não é assim, calma e tal. Mas eu vou movimentando as coisas e vou tentando de alguma forma achar uma solução e preencher esse vazio que tá dentro de mim. Tenho tentado me exercitar um pouco, ou fazer qualquer coisa para poder trabalhar um pouco a minha mente nesse momento, mas o julgamento está próximo, está muito perto. A gente já tem um ministro que vai julgar e parece que as coisas retornam mesmo de vez a partir do dia 2 agora de fevereiro. Então a gente está nessa expectativa, não tem muito o que fazer, a não ser agora nesse momento aqui, esperar, aguardar, fazer despachos, e a gente está fazendo. Às vezes aqui na rede social parece que muita coisa não está acontecendo, as pessoas falam assim, nossa, mas nada está acontecendo e tal, porque muita coisa eu não posso colocar, mas todos os dias acontece coisas, todos os dias a gente movimenta alguma coisa, todos os dias a gente faz um documento, a gente pede alguma coisa, e eu tô aqui nessa luta e se Deus quiser não vai ser em vão. E é isso. Eu queria que você falasse do seu curso, que você tem um curso agora super interessante para quem tiver interessado. Ah, pois é, não, mas é nessa linha de perceber os sinais, né? Esses sinais aí de que algo não tá bem. E eu juntei tanto essa parte de abuso sexual infantil, né? Que é a parte de sexualidade ali, com estudos dos Estados Unidos, da Inglaterra, da Austrália, tem várias coisas, do 0 aos 17 anos, e aí eu criei algo a mais que não tem, que seria assim, hoje a gente tem muitas situações na internet, né? Cyberbullying, o sexting, que é o tal do nudes, tem muitas crianças dependentes de jogos. Assim, eu lancei o curso em 2 pessoas amigas que não se conhecem, uma em Curitiba, outra no Maranhão, relataram a mesma situação de crianças que estão sendo ameaçadas, chantageadas em jogos, um monte de criança com ansiedade, depressão. E aí eu juntei tudo isso, assim, que são sinais, então, para que os pais fiquem alertas, porque, assim, a gente sabe de muitos casos que, infelizmente, acabam em suicídio, entendeu? Então, assim, a ideia é que os pais prestem atenção nesses sinais. Eu mesmo fui preparar o conteúdo, eu fiquei horrorizada, assim, com casos recentes, né? Principalmente nessa história de desafios. Então, assim, tem muitas crianças depressivas mesmo, assim. E, cara, assim, boa parte delas estão relacionadas a redes sociais, o tempo de tela. Então, assim, você tem que ter o tempo de qualidade, né? Eu vejo, assim, nas tuas postagens, né? Do brincar, de coisa e tal. Então, não é dar o celular para a criança ali e falar assim, ó, toma aqui e fica quieta, né? Eu acho que é isso. Então, assim, eu montei um curso nesse sentido
E aí eu vou deixar o link para ti, e aí eu não te falei, mas estou falando agora. Uma parte do que for arrecadado eu vou transferir para você para te ajudar na causa. Ah, meu Deus, não, que isso? Não, eu faço questão, eu faço questão. Né, eu criei um link para ti, as pessoas que comprarem, aí eu vou repassar um valor para ti. Obrigada. É uma forma Obrigada. de Eu vou te contribuir para ti. Acho que né, acho que a gente tem muito para ajudar. E é o que você falou, assim, também. Eu entendo, assim, eu gravei todo o curso, está disponível, né? Eu quero que você faça também. E se uma criança for salva, né? Uma criança só já valeu a pena, né? Eu acho que se a gente consiga, se cada um fizer a sua parte, né? E eu acho que a questão toda assim é que as crianças elas estão muito tecnológicas, elas dão golpe nos pais, né? E os pais se sentem sempre meio de mãos atadas, porque não sabe, né, se aquilo é normal, se tem que prestar atenção em alguma coisa. Então, tem toda essa parte de abuso sexual, porque assim, tem muitas crianças que sofrem assédio e que os pais não sabem, né? Isso eu também vi nos computadores. Então, assim, toda a artimanha que eles usam para envolver essa criança de uma forma que ela não consegue mais sair, né? Então, não pode deixar isso escalar, não pode deixar isso piorar, né? E aí depois eu mando o link e aí você divulga. Tá, eu coloco aqui, eu compartilho aqui. O pessoal pode seguir lá também, lá no meu perfil também tem, né? E tem também, eu criei uma comunidade no WhatsApp também, que daí tem notícias, tem material gratuito lá também. Quem quiser participar tá convidado. Legal, muito interessante pra gente ficar alerta. Tem muitas mães, muitas pessoas aqui que me relatam coisas, que falam, eu tô numa situação assim, assim, essa, não sei se é, o que você acha. As pessoas vêm falar comigo, então tenho certeza que vai ser muito importante para muita gente. Andréia, eu te agradeço muito. Se eu pudesse, eu passava a noite aqui com você. Foi muito bom. Agradeço a todo mundo que está aqui. Deixa eu ativar os comentários pra gente. Sexta-feira à noite, não né? É isso? As pessoas estão aqui com a gente, papeando aqui com a gente. E agradeço muito a presença de todo mundo, o bate-papo. Ficaria aqui com você a noite inteira, a gente conversando, trazendo conhecimento, né, de tantos anos de trabalho seu, desenvolvendo isso, conhecendo, estudando, entendendo qual que é o comportamento, qual que é o alerta. E a gente está aqui realmente para aprender e defender as crianças, e que é o que mais importa, né? A gente defender as crianças, porque infelizmente eles não têm voz e eles precisam da gente, e poderiam ser nós, né? Poderiam ser nós ali, crianças. E uma coisa eu soube também, né? As crianças, elas, a maioria, mais de 80% dos casos de abuso sexual infantil, eles acontecem no âmbito familiar, ele acontece em casa. Então, assim, a criança, às vezes, elas não têm onde pedir ajuda, né? Às vezes, não tem como pedir ajuda ao pai ou à mãe, porque está acontecendo ali dentro de casa. Mas você sabe, Raquel, porque assim, é impressionante que as pessoas falam assim, mas isso é muito distante. Não, né? Então, assim, a gente tem estatísticas que falam que de cada 4 pessoas, uma foi abusada. E isso, assim, o pessoal sabe que eu trabalho com isso, então eu até te contei, mas vou contar para o pessoal aí. Eu fui no salão, né? E nós estávamos 4 pessoas, né? E aí eles perguntaram, mas isso acontece com frequência? Eu falei, uma em cada 4 pessoas foi abusada. Uma das pessoas tinha sido abusada. Chegou mais 2 pessoas e deu 6 pessoas ali e 3 tinham sido abusadas, Raquel. Então é 50%. E aí são pessoas adultas que nunca relataram. Denunciam, né? Porque muitas não denunciam. Não. Então é muito mais. E todas foram em casa, entendeu? Foram situações de familiares e mais de uma vez. E aí, assim, hoje são pessoas adultas, mas isso aconteceu quando eram crianças, né? Então, assim, as pessoas... Eu até comentei hoje, acho que foi no perfil da Mila, né? Que ela tem o Instituto Mila também, que ela
ela foi abusada e ela montou um instituto. Eu até comentei, eu falei assim, as pessoas falam assim, ah, cuidado com estranho. Não, cuidado com conhecido, cuidado com parente, entendeu? Porque o estranho é muito difícil ele ter acesso à sua criança, a não ser que ele seja pela internet, mas assim, no mundo real são pessoas próximas. É o que eu falo assim, a gente precisa tirar aquele estereótipo de que o abusador é aquele homem feio, sujo da rua e tal. O abusador, e acho que foi você que me falou isso na época, que assim, eles agem de forma. O abusador é aquele tio, aquele sei lá quem, aquele amigo Sim. que chega na casa e tá sempre com as crianças, e traz presente, traz bala e traz doce, todo mundo acha que ele é maravilhoso, que ele é ótimo com a criança. É essas pessoas que a gente precisa ter cuidado. Porque aquele cara que é mais fechadão e tal, ele não vai, porque ele não consegue conquistar a confiança da criança e nem dos adultos que estão ali. Então, geralmente, é quem a gente menos desconfia. Né? Então, assim, tem que ter muito cuidado, tá muito alerta, e eu tenho certeza que o seu curso vai ajudar muitas pessoas. Então, ó, eu vou lá, eu tô com 2% de bateria, antes que caia aqui. Obrigada por todo mundo, obrigada muito por você, pelo carinho, pela live. É um prazer, foi lindo falar com você, ter você. Se sinta abraçada, bem forte, com toda a energia. E a gente vai se conhecer pessoalmente. Vai, eu vou levar a Júlia e Isabela para passar um final de semana. Venha para Maceió, venha. Maceió. É lindo, né? Elas vão lá. Tá Minha bom. casa já tá de portas abertas. Pode ter certeza que... Que ótimo. Obrigada, viu? Obrigada por tudo, viu? Obrigada, Raquel. Um beijo, gente. Beijo com Deus. Beijo, Andréia. Boa noite. Tchau, tchau. Oi, tchau. Beijo, tchau.